Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, um excelente domingo pra você que está acompanhando o Canto Rubro-Negro. Como é bom gravar conteúdo assim, graças a Deus, meu Deus do céu. Vamos reagir agora à coletiva de Thiago Carpini após vitória 2, Fluminense 1. Hoje tem pós-jogo, tá? Espero vocês, não sei se 18 ou 19 horas, mas o pós-jogo é hoje, espero vocês. Vamos falar muito sobre essa nossa recuperação no campeonato, sobre essa vitória gigantesca, colossal do Sport Clube Vitória. Se você puder, contribua com o Canto, se você não conhece a gente ainda, apertando no inscrever-se pra gente bater 77.400, a meta é 80 mil. Seu apoio é fundamental sempre. E claro, ó, aquele gostei maroto. Antes de mais nada, eu quero lembrar pra você que o Canto Rubro-Negro agora é parceiro também do Vitória Premia, tudo 100% regularizado. Você pode comprar por apenas 0,05 centavos cada título de capitalização e você concorre a 100 mil reais. Registre-se, 100 mil reais. E o sorteio é pela Loteria Federal. Lembrando que comprando agora pelo QR Code, você não só ajuda o Sport Clube Vitória, ou melhor, você não só ajuda o Canto Rubro-Negro, como também o Sport Clube Vitória, que tem 40% do valor final. Então, contribua com o Canto Rubro-Negro. Compre seu título de capitalização no Vitória Premia, você ajuda a gente, mas ajuda também o clube, porque é dinheiro entrando para o Leão nessa reta final de campeonato, e contribua. Se você puder, obviamente, acho que 0,05 centavos, você pode contribuir com o valor, comprando o título de capitalização que você achar melhor. Lembrando que é tudo 100% regularizado. Vamos lá, tô curioso para ver a coletiva de Carpini, já dei o play aqui. 1, 2, 3 e play, Carpini na tela. Vamos nessa, graças a Deus o Vitória ganhou. Inclusive nossa campanha, eu acho que a gente tá em sexto do retorno. Eu vou confirmar, acho que a gente tá em sexto. Muito desse cara, viu? Tem que dar o braço a torcer, tem que ser justo. Boa noite. Entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Bom, boa noite, Carpini. Esse era um jogo emblemático, um jogo importante até para os planos do Vitória, para a tranquilidade, e você venceu. Primeiro tempo excelente, segundo tempo, mas tudo com muita garra, com muita vontade. Você, com suas convicções, conseguiu mais uma vez trazer o que era mais importante, que seriam os 3 pontos, e agora basicamente fica 9 pontos do objetivo. Bom, boa noite. Assim como todos os outros que passaram, né? Os jogos sempre foram de fundamentais importância, sempre brigando e lutando pela permanência. Então, a cada jogo, hoje a gente fala isso do Fluminense, mas a semana passada do Bragantino foi da mesma maneira, e a retrasada do Atlético Mineiro da mesma maneira. E eu acredito que a cada construção a gente chega melhor sempre para o próximo desafio. Então, não fui eu, fomos nós. Eu não venci, nós vencemos. Eu acho que isso é uma primícia nossa desde a minha chegada. A gente sabe que aqui a gente divide as responsabilidades, erros e acertos. Eu assumo mais os erros, e o acerto eu prefiro que seja pro atleta, porque uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é executar, e é muito difícil. Eles têm feito de maneira exemplar, uma disciplina tática muito grande, uma entrega, um compromisso. E é isso, vitória importante, uma pontuação que nos coloca aí mais um degrau. Não garante nada, né? Nós não temos a nossa permanência assegurada, tem muita luta, muita coisa acontecendo pela frente, mas sem dúvida, como eu disse, esse jogo e essa vitória faz com que o Vitória chegue ainda melhor para o próximo confronto direto, que é o Atlético em Curitiba. Pô, excelente discurso de Carpini. Uns 2 meses elogiando como discurso de fato, puxando ele, assumindo a responsabilidade. Muito importante. Mas calma. Carpini, boa noite, parabéns pelo resultado. Hoje nós vemos um Vitória diferente de quando você chegou aqui. E eu falo em todos os aspectos, né? O time em si, o elenco, o ambiente também, emocionalmente. Hoje o Vitória teve tranquilidade, tomou o gol de empate e não se desesperou para fazer o segundo gol. Trabalhou a bola, cadenciou o jogo em alguns momentos também, tocou a bola para trás, que isso às vezes irrita o torcedor, mas fez isso, né, com muita paciência, e até chegar aos 2-1. Na entrevista aqui depois do jogo, o Alejandro disse que você e sua comissão técnica foram as comissões técnicas que ele mais aprendeu. Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança de chave do Vitória,
as coisas parecem que acontecem com um pouco mais de facilidade, a coisa está mais encaixada. Queria que você falasse desse momento. Facilidade não, esses caras a gente treina muito, a semana é muito intensa. Eu acho que a minha questão com os atletas, eu sou um profissional muito detalhista, perfeccionista, eu gosto das coisas, me incomoda um pouco quando alguma situação foge do controle, foge daquilo que nós planejamos, então a gente procura aparar todas as arestas durante a semana de possibilidades do adversário, de possibilidades do Vitória para o adversário. Então acho que são os detalhes, não só do meu trabalho, mas de toda a comissão. Em relação ao comentário do Alejandro, eu acho que é isso que nos motiva a ser melhor, a procurar ser melhor a cada oportunidade, a evoluir como ser humano. Eu acho muito pequeno, isso eu falei em outros momentos, você passar na vida de uma pessoa como a gente está convivendo com esse grupo, a gente não sabe até quando esse projeto, é até dia 8, depois do dia 8 de dezembro a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho muito pequeno a gente passar pela vida das pessoas e não deixar nada, porque eu levo muita coisa positiva comigo, eu aprendo muito com eles e eu tenho por obrigação também deixar alguma coisa, um legado, uma melhora, e isso é bom. Isso eu já ouvi em outros atletas, também outros relatos do São Paulo, do Juventude, próprio Água Santa, então é uma coisa que eu prezo muito na minha carreira. Eu acho que melhorar o atleta também faz parte do profissional, do treinador. Em relação ao jogo, às vezes o torcedor tem que ter um pouco de paciência, porque esse toque para trás também é trabalhado. São para o adversário sair de trás e você encontrar espaço. Situações que a gente consegue movimentar as linhas do adversário, criar superioridade no setor que a gente se preparou para que isso acontecesse. A gente sabe que às vezes irrita o torcedor, mas é um jogo de Série A. Às vezes parece quase que um jogo de xadrez, muito estudado, muito detalhe, os pequenos detalhes. Você vê a capacidade do atual campeão da Libertadores, um time que vinha de 3 vitórias, dentre elas um Fla-Flu, e quando eles conseguem envolver o Vitória, como eles envolveram em alguns momentos no segundo tempo, quanta capacidade, quanta qualidade. Então nós precisamos respeitar isso também. O torcedor precisa entender que se a gente se expor demais para buscar o segundo gol, para ser vertical o tempo todo, a gente acaba tomando gol e eles não precisam de mais de uma chance. Então esse equilíbrio, essa paciência, jogar como grande que somos, né? O Vitória e esses atletas. Eu acho que esse é o diferencial. E o desejo, a ambição de competir, né? A ambição de duelar, a ambição de vencer. Eu acho que isso eles entenderam bem e é a semana de treino, é o nosso dia a dia que a gente traz para o jogo. Até aqui, irretocável coletiva. Boa noite, Carpini. Hoje o Vitória venceu mais um confronto direto. A gente teve também o Wagner Leonardo no meio da torcida ali, logo um pouquinho quando os jogadores entraram em campo. E o Vitória também atingiu uma marca de 500 mil de torcedores presentes na temporada. Eu gostaria que você comentasse sobre essa marca expressiva atingida pelo clube. A torcida do Vitória, mais uma vez, um show à parte. Eu confesso que tem alguns momentos ali que, por exemplo, do gol, eu nem olhei a comemoração, eu fiquei mais olhando a festa da torcida, o bandeirão, quando eles começam a se movimentar de um lado para o outro, uma energia. Você estava ali no campo também, você sabe bem que é uma atmosfera diferente, tá de parabéns. O Brasil todo fala do Barradão, tá? Só para registrar aqui, que sempre vai ter um ou outro falando besteira lá do outro lado, mas o Brasil tá falando do Barradão esse ano, então você queira ou não, é um fato. Essa vitória a gente dedica também para o nosso torcedor, que já sofreu muito nessa mesma competição, assim como nós, né? Às vezes as coisas fogem do nosso controle, não sai como esperado, mas nunca faltou desse grupo o trabalho, entrega, erros, acertos, fazem parte do processo, mas o torcedor ele tem sido de fundamental importância e que essa festa ela siga acontecendo nas próximas rodadas, que por mais que eu fale aqui, talvez o torcedor não vá mensurar o tamanho da importância dele e que festa linda faz a torcida do Vitória. Arrepia. Thiago, Rádio Subaia de Feira, Rádio Sociedade União de Feira de Santana, emoção, 6 pontos, Bragantino e Fluminense. 2-1, jogo trocado, né, um pênalti de Salvador, e vai encontrar outro leão, ou seja, o Atlético do Paraná. Vamos conseguir uma vitória ou empate fora de casa. A gente trabalha para isso, né? Sempre buscar as vitórias, mas não foi uma pergunta. A gente trabalha também com as possibilidades do revés. No campeonato eu falo sempre para eles, e assim como o jogo de hoje do Fluminense e o próximo grande desafio, como você citou, do Atlético fora de casa, independente do momento que se encontra o Atlético, é sempre um jogo muito difícil. A gente trabalha com todas as possibilidades, né? Porque são os pequenos detalhes que vão fazer diferença, como tem feito em todos os jogos. A gente se prepara sempre para vencer, e eu acho que
Tomar os devidos cuidados para que a derrota não aconteça é sempre talvez um passo adiante para a gente buscar mais um resultado positivo dentro daquilo que a gente entenda que seja o melhor para esse jogo. E mais uma vez eu queria ressaltar, aproveitando a sua pergunta, o jogo passado o Everaldo saiu do banco e fez a diferença. Esse jogo, Carlinhos, para mim, a imagem do Vitória, a campanha de recuperação que nós temos feito até então, ainda não nos garante nada, mas fica com essa imagem do Carlinhos. Para mim o gol foi dele, não foi do Alejandro de pênalti. A entrega, a acreditar. Pô, ele pressiona o Ignacio, aí Ignacio volta para Fábio. Aí ele vai pressionar Fábio. Aí Fábio toca para Manuel. Aí ele vai pressionar Manuel. Aí Manuel erra, ele rouba a bola e toca. Realmente. Atravessar quase o campo, ele sozinho pressionar 4 atletas do Fluminense. Então, para mim, isso vale muito, isso tem um peso muito grande. Então, é com essa imagem que a gente fica. E mais um atleta que sai do banco, assim como foi na rodada anterior. Então, não interessa quem começa, quem é opção, quem tem mais ou menos minutagem. Todos são importantes dentro do processo, porque aqueles que não estão tendo tantas oportunidades, eles ajudam a elevar o dia a dia do treino e melhorar os que estão jogando, tira da zona de conforto, coisa que é o que eu acredito no futebol de alto rendimento, de alto nível, que é a Série A, e exaltar a força coletiva do Vitória, que tem sido fundamental, e o Carlinhos hoje, o que ele fez ali para nós, foi a imagem da nossa recuperação. Carpini, boa noite. Com o resultado de hoje, a equipe conseguiu dar uma respirada ali da zona de rebaixamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual a mentalidade dos atletas agora. É focar em continuar saindo do Z4 ou é focar numa vaga na Sul-Americana? Sair do Z4. Não é... A gente nem fala em Sul-Americana porque a Sul-Americana ainda é um sonho muito distante. Distante porque nós temos 7 jogos, então são 21 pontos em disputa, e muita coisa vai acontecer nessas 7 rodadas. Não dá pra gente falar de Sul-Americana, mesmo porque os 35 pontos não nos garante a permanência. Então uma coisa de cada vez, sem euforia demais, sem entusiasmo demais, os pés no chão. Nós tivemos momentos aqui de 3, 4, 5 rodadas sem vencer e nós tivemos a mesma calma, as mesmas convicções no nosso trabalho, e é dessa maneira que a gente vai seguir trabalhando. Hoje já ficou para trás, eu falo isso sempre, o Fluminense já é história para contar. Enfrentamos uma grande equipe, de um treinador vitoriosíssimo, de uma equipe extremamente organizada, atual campeão da Libertadores, que vinha de um bom momento, só nós sabemos a dificuldade que foi a partida de hoje, mas já página virada. Agora Atlético Paranaense, começar a nos prepararmos a partir de hoje mesmo, nós enquanto comissão, vídeo, material, detalhes, todas as informações necessárias para que a gente possa escolher aquilo que a gente tiver de melhor para o jogo de sábado. Carpini, Até aqui 100%, não tem um A para falar. boa noite. Boa noite. A rádio Abelha Dourada. Os torcedores do Vitória, eles estão felizes com a vitória do time, mas onde 2 times vêm lutando pela permanência na Série A. Então eu queria saber porque o juiz deu pênalti e foram chamados pelo VAR. Entendeu? Você queria saber se o Vitória está sendo prejudicado dentro de campo, entendeu? E a torcida está cobrando sobre isso, eu vi. E eu queria saber de você, o que é que você acha? Tá. Em relação ao pênalti, eu vi as 2 imagens ali, aí eu tenho as minhas opiniões. Eu acho que entrar nesse mérito agora talvez seja até desnecessário. Não acho que a arbitragem hoje interferiu no resultado da partida, né? A gente vai discutir sobre isso no pós-jogo e principalmente quando divulgarem os áudios do VAR, tá? Poderia ter dado o pênalti no primeiro lance, assim como ele deu no segundo, e também poderia ter dado, na minha opinião. Então, o que valeu foi a entrega, o compromisso e os 3 pontos para nós que eram mais importantes no dia de hoje. Carpini, boa noite, Dudu Machado do Grupo Metrópole. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Eu estava conversando com o Cáceres, na zona mista, e eu elogiei muito o primeiro tempo do Vitória, realmente, porque o que se ouviu a semana inteira de diversos outros veículos, não só de Salvador, eu digo assim, de maneira geral, era que o Fluminense é um time muito habilidoso, é um time com muitas peças individuais, destaques. E o Vitória mostrou que também tem, obviamente, o seu valor, tá jogando em casa e soube ser um Vitória, como tem sido nos últimos jogos, conseguindo botar o ritmo de jogo do Vitória. O Fluminense basicamente chutou 2 vezes ao gol no primeiro tempo e uma
contando de fato tentativas, né? Enfim, e uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante foi: esse primeiro tempo é uma aula, é uma lição, até na retomada de confiança, e eu acho que é notório isso. Cada vez que se passa, mais naturalmente o time pega mais confiança, se consegue mandar mais. E o jogo contra o Paranaense, a gente pode esperar isso mais uma vez, mesmo jogando na casa do adversário, porque a gente sabe que é mais difícil. Tem a questão do campo sintético, que é algo que é muito dito também na casa do Paranaense. Mas dá para se esperar essa postura, mais uma vez, do Vitória, de tal ritmo? Sim, a gente tenta sempre que aconteça, né? Nem sempre a gente consegue, algumas coisas fogem do controle. Talvez esse ritmo às vezes passa muito por aquilo que nós planejamos enquanto comissão, não é culpa do atleta, às vezes não encaixa o que nós imaginamos para determinada situação. Eu acho que hoje encaixou bem, mas independente dos encaixes, a gente ter a melhor formação em cima de cada adversário, eu acho que os comportamentos a gente não abre mão. É uma coisa que eu cobro desde a minha chegada e por isso que eu acredito na continuidade de trabalho, porque as coisas vão acontecendo, alguns movimentos vão ficando muito automatizados e a gente consegue, dentro disso, inserir novas ideias, novas propostas e, como eu falo, a aceitação do atleta é fundamental. E a aceitação ela vem como? Em cima de convicção naquilo que é passado e em cima do resultado. Quando o atleta vê que ele entrega no jogo aquilo que a gente preparou para a semana, você começa a conquistar, a ganhar confiança, né? Você tem credibilidade naquilo que você fala. A gente é um facilitador para eles, né? A gente cria alternativas para o melhor jogo e a tomada de decisão é sempre do atleta. Então, a gente espera sim, porque o Vitória, isso talvez alguns concordem, outros não, por mais que a gente possa fazer às vezes tempos distintos, e eu bato muito nessa tecla que é absolutamente normal, ou 45 minutos da intensidade que foi, é humanamente impossível você manter isso em 90 Isso eu concordo. minutos. Em alguns momentos eu pedi pra gente cadenciar um pouco, ficar com a bola, controlar mais o jogo, com ritmo, com trocas, com mobilidade, mas ter mais o controle do jogo, que a gente sabia que não ia sustentar por muito tempo, né, quando o gol não sai. Nós tivemos isso, um exemplo contra o Cruzeiro, mas em 30 minutos já estava 2-0 e hoje o gol demorou um pouquinho para sair. E nós tivemos bons comportamentos. O último jogo nosso fora de casa, se você se recorda, foi contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo fantástico, com chance de sair de lá com a vitória dentro do Allianz Parque, a vitória contra o próprio Fluminense no Maracanã, Atlético Goianiense, depois da nossa vitória o Fluminense foi lá e perdeu, então valorizou ainda mais a nossa vitória. Então eu acho que esse comportamento hoje ele está muito enraizado dentro do meu trabalho e do trabalho desses atletas. Então espera-se sempre pelo menos que eles tenham esse nível de intensidade, de concentração. Talvez nem sempre a gente vai estar nos melhores dias, isso pode acontecer, mas nesse momento aqui dessa reta final a gente a competição não nos permite oscilar. Então a gente espera que seja esse nível de apresentação para mais. Nem sempre vamos conseguir. Rapaz, 15 minutos que eu não tenho o que dizer. Carpini. É o react mais não react do canto. Boa noite, Lorena Vinhas do Mosaico Esportivo. Eu tenho ouvido bastante nos arredores do Barradão os torcedores falando a seguinte frase: se não for sofrido, não é vitória. Eu gostaria que você comentasse sobre o porquê que o Vitória costuma passar esse sufoco durante a partida e só decidir no último minuto. Porque nosso elenco tem as limitações dele. Olha, eu não sei do histórico anterior. Um pouquinho eu conheço a história do clube, claro, desde a Série C. O Fábio fala muito presente, falamos de 2022. Ou 2, quando acho que faltavam 8 jogos, precisava ganhar 7, então tudo muito sofrido. A história da Série B eu acompanhei de perto, porque eu também enfrentava o Vitória na Série B pelo Juventude, mas eu acho que é o nível da competição e não dá para se esperar nada muito diferente. Tivemos jogos, por exemplo, aqui no Barradão contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que foi um jogo teoricamente mais tranquilo em relação ao resultado, mas tivemos jogos, por exemplo, contra o Juventude, que nós ganhamos por 1-0 e não sofremos, conseguimos controlar bem o jogo, então não vai muito de encontro com o placar. E não dá para o torcedor esperar nada diferente. Eu acho que nós não podemos esquecer que aconteceu muita coisa desde a minha chegada até o dia de hoje. Foram 13 ou 14 saídas, 5, 6 contratações que eu solicitei, que eu acho que você trocar, quando eu falo eu solicitei como treinador dentro de
uma organização dentro do Vitória, né? Mas jogadores que passaram pelo meu critério. Isso é uma coisa que a gente não abre mão. E quando você tem todas essas mudanças, essas trocas com as coisas andando, realmente é muito difícil. Quando você começa o campeonato com 7, 8 rodadas fazendo um ponto, não tem como não esperar emoção até o final. E não se engane se você achar que nas próximas rodadas vai ser diferente. Então, acho que as coisas, quando elas são mais difíceis conquistadas, talvez a gente dê mais valor. Então, acho que se for para ser assim, o importante é que no final dê certo o nosso propósito. Carpini, boa noite. No momento do pênalti, eu percebi Pô, não tem nada pra falar, pô. ali você meio que não querendo nem ver a cobrança. O que se passa na cabeça do técnico em momentos como esse? O que passou ali na hora que eu estava muito distante para mandar informação. E os atletas que mais treinaram foi o Alejandro, com efetividade, Alejandro Machado, Lucas Esteves, William, que já não estava mais no jogo. E a minha preocupação do Machado bater é que ele foi companheiro do Fábio por muito tempo no Cruzeiro. E você treina todos os dias, conhece a batida. A gente vê os atletas treinando o pênalti diariamente, e eu falo muito isso para eles: bate sua bola de segurança, por mais que o goleiro já saiba a batida, porque o adversário não sabe. Então, pelo fato de ter convido, eu estava com um pouco de receio, apesar do Machado sempre treinar e bem, e ser uma das características, uma das que ele tem essa batida na bola parada. Interessante, não tinha pensado nisso. Né? Ele é um cara que tem muita eficiência nisso, mas eu não queria que fosse essa a decisão. Quando eu vi que foi o Alejandro, eu até consegui olhar o gol. Carpini, boa noite. Novamente o Vitória consegue vencer o jogo, também devido às peças que você colocou ali no segundo tempo. Carlos Eduardo, Zé Hugo, que o Fluminense ele começou a fazer a marcação por encaixe, né? Anulando, vamos dizer assim, a sua estratégia. E novamente, você tira os coelhos da cartola e o Vitória consegue vencer a partida. Não vi encaixe, não. Você acha que esses jogadores que têm entrado no segundo tempo e que têm mudado o jogo é devido também aos adversários, ou porque você enxerga que esses jogadores também eles têm essa característica de mudar sempre o panorama da partida quando precisa? Não, é muito em cima do adversário, é muito em cima do momento. Claro que a gente tem ideias para as mexidas. Eu procuro durante a semana trabalhar um pouco dessas alternativas para a gente dar informação para o atleta saber o que vai fazer. Por exemplo, o jogo passado o Carlinhos entrou pela direita, esse jogo ele entrou no pé contrário, então era pensando justamente em situações em cima do Fluminense. Eu acho que o segundo tempo, a volta para o segundo tempo não foi o Vitória que foi inferior, foi o Fluminense que foi superior. Quando ele traz o Lima para dentro, ele ganha mais mobilidade, ganha profundidade com o Keno. Então acho que essa mexida do Fluminense criou uma certa dificuldade até nós nos encontrarmos no jogo. Aconteceu o gol e depois nós conseguimos controlar de novo a partida, neutralizar o lado da entrada do Keno com o Lepo e com o Zé Hugo. Sangue novo, o Raul também já estava amarelado, não quis correr risco, o Zé para estar um pouquinho de desafogo, fortalecer um pouco o setor que no segundo tempo criou muitas situações para o Fluminense e um certo desconforto para o Vitória. Então acho que as mexidas claro que a gente tem as características, hoje eu conheço muito bem, sei o que tirar de melhor e como tirar o melhor desses atletas, fazendo funções diferentes. O Carlinhos já até centralizado no jogo passado, ele terminou como um central ali na função do Alejandro, no lugar do Janderson. Então é muito em cima daquilo que a gente enxerga na hora que pode ter alguma estratégia para poder vencer a partida. Carpini, boa noite. Você perdeu o Gustavo Mosquito para o próximo jogo e... Leonaldi. Hein? E o Leonaldi. E Leonaldi também, né? Eu falo o Gustavo Mosquito, porque o Gustavo Mosquito vem sendo titular nessas últimas partidas e você vai ter um jogo difícil, outro confronto direto com o Atlético Paranaense, e você sempre fala na questão, principalmente quando joga fora, na questão de não perder primeiramente, para depois pensar em conquistar os 3 pontos. E não tendo o Gustavo Mosquito, você pensa em povoar mais o meio campo, repetir, porque hoje você só tem o Everaldo, tem o Zé Hugo, você está com poucas opções Carlinhos. ali, o Carlos Eduardo também, você está com poucas opções ali no ataque. Como é que você já pensa, você disse que o Fluminense já é passado, sim, já pensa no Atlético Paranaense, como é que você pensa para essa próxima partida diante desses desfalques? Eu já tenho algumas coisas em mente, claro que eu não vou falar, mas a gente vai tentar ver se encaixa, né? Principalmente em cima vamos esperar o jogo de hoje, ver qual vai ser o desfecho. O jogo de hoje não tem muito parâmetro, porque o cara do Cruzeiro, inclusive, tem que ser investigado.
foi expulso com 3 segundos de jogo, acabou o jogo. Esse jogo do Atlético e Cruzeiro, se eu não me engano, o Atlético tá ganhando de 1-0, né? 2-0, então a atmosfera vai um bom momento, enfim, vamos entender melhor o que a gente vai poder explorar do adversário, né? Então, e eu falo muito em relação a eu não lamento as ausências e valorizo muito o grupo, o todo. E vale ressaltar também que partida fez o Edu, né? Hoje nós jogamos sem o Wagner Leonardo, é um cara que é uma referência para nós dentro do Vitória, assim como o Mateuzinho, assim como o Alejandro, assim como o Raul, assim como o Esteves. Tantos jogadores vêm tomando essa próprio Neres, essa responsabilidade de dividir liderança. Aqui não existe um líder, não existe um capitão, existe um grupo forte de pessoas comprometidas com o processo. O Wagner é um cara desses e hoje nós ficamos sem ele e defensivamente a equipe se portou muito bem, o Edu fez uma baita partida, né? Então vale ressaltar a força coletiva. Eu acho que um momento bom como a gente vem começando a enfrentar na competição, né? Passar por ele, a gente já sofreu muito nessa competição, né? Então hoje é um momento um pouquinho mais de calma, mas não de tranquilidade, né? Nós precisamos conquistar ainda pontos que nos garantem o nosso objetivo final, mas vale ressaltar que a gente hoje tem um grupo muito, muito comprometido. Carpini, Vitor Lírio do portal VarelaNet. Você fala sobre valorizar o todo. E, novamente, um jogador que vem do banco de reservas, 2 hoje, podemos dizer assim. O Edu, que entrou no lugar do Wagner Leonardo, e o Carlos Eduardo, que entrou no segundo tempo, fez um bom jogo. O Zé Hugo também foi, de certa forma, importante na partida. Como você vê esses jogadores que saem do banco de reservas do Vitória hoje, vêm sendo fundamentais para a conquista e você ganha novas opções? Por exemplo, começar com Jean Mota no último jogo, ganhar essas novas opções para poder pensar em novas ideias para os adversários dos confrontos diretos? Sim, sem dúvida. A gente, cada oportunidade que esses atletas têm de participar e correspondem com aquilo que a gente quer, a gente ganha alternativas e valorizar o todo é sempre o mais importante. A gente tem um grupo muito enxuto. Eu tenho pelo menos a mania de não desistir das pessoas, até por isso não só pela parte técnica e estratégia do jogo passado, eu sei que a gente foi muito questionado em relação ao Jean, e talvez se eu tivesse perdido o jogo, a gente estaria aqui com outro discurso, o treinador que invertou, que foi burro, escolheu mal, mas como a gente vem... Aí a linha tênue, né? Eu concordo com ele, se a Vitória não ganhar o jogo... Se eu falo, ainda mesmo assim, as pessoas falam muito, mas a gente não desiste de ninguém. O Jean é um cara trabalhador, assim como o Edu, antes do atleta também tem um ser humano e a gente tem que olhar com cuidado para isso também. Nós não podemos descartar as pessoas. Quem tinha que descartar sair já saiu. Quem estava Essa frase sempre me pega muito. Quem tinha que descartar e sair já saiu. Atrapalhando já não tá mais aqui. Quem tava atrapalhando já não tá mais aqui. Essa frase é muito forte. As pessoas estão aqui merecem respeito. Carpini, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da batalha dos treinadores. No jogo contra o Bragantino, a gente viu você e o Pedro Caixinha, um tinha uma ação, o outro uma reação imediata ali de posicionamento. Hoje foi a mesma coisa, na hora que o Vitória tomou o gol, você já estava pronto para fazer substituição, porque eu acho que já tinha sentido ali a volta do Fluminense, né, do segundo tempo. Dá para estudar também as reações dos treinadores, a característica dos treinadores? Dá. Conta um pouquinho pra gente isso. Com certeza. O Caixinha, acho que eu já enfrentei ele aí umas 5 vezes, só do ano passado para agora, do Campeonato Paulista, depois esse ano. O Mano, esse ano é a segunda vez que nós nos enfrentamos. Nós tivemos um clássico em janeiro, Corinthians e São Paulo, e a gente acompanha muito futebol, né? Você começa a entender um pouco como pelo menos eu consigo, eu tento, né, pratico isso, enxergar o treinador na sua equipe, né? Então a gente vê o Mano sempre com uma equipe muito organizada, principalmente defensivamente, uma linha muito bem postada, o Caixinha com alguns encaixes individuais, muita superioridade pelos lados. Então a gente tenta também, dentro disso, o estudo diário, né, de criar alternativas para neutralizar esses pontos dentro daquilo que a gente entende e conhece cada treinador e sabe como eles costumam montar as suas equipes e criar suas estratégias. Mas boa resposta, mas acho que o Wilton Matos perguntou com relação a na hora ali do campo. Você vê que o Mano tá ajustando o posicionamento e aí você faz o
contraponto, vamos dizer assim. Carpini, muitas das vezes você já disse quando o Vitória foi derrotado, que você não se preocupava muito, que enaltecia o time, porque ficava muito mais preocupado a forma de jogar do que o próprio resultado. Sim. Isso eu até perguntei pro Mano mais cedo também. E teve outra vez que até eu te questionei por que o time não conseguia fazer um jogo, um bom primeiro tempo contra o Vasco, e no final das contas contra o São Paulo conseguia fazer um jogo horrível. Hoje você tem a confiança de colocar o time um pouco mais ousado, porque eu vi, como o colega mesmo falou, Vitória hoje tomou o gol, mas mesmo assim foi tranquilo, procurou os espaços, procurou finalizar e no final, mais uma vez, gol. É assim da forma e vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro, confiança de arriscar um pouco mais, já que você já tem o seu time na mão? Bom, eu nunca deixei de colocar as minhas ideias, né? Aquilo que eu acredito. Se tem uma coisa que eu não tenho receio algum é de fazer aquilo que eu penso. Eu tenho muita convicção no meu trabalho, muita certeza, nem sempre eu acerto, eu erro bastante, por isso eu vou melhorando a cada oportunidade. Na verdade, não é questão de confiança só. Claro que a confiança ela interfere na tomada de decisão do atleta. A gente começa a ficar mais seguro. Como eu falei, as propostas que a gente coloca de ideias, de comportamentos, os atletas começam a ver que funciona, que vai dar certo, que facilita o jogo. Eu acho que isso é um ponto. O segundo ponto é que muitos momentos nós jogamos talvez com 4 laterais, sem zagueiros, sem extremos, né? Que depois isso é verdade. Da janela nós tivemos aí o retorno para se reforçar. E o reflexo do reforço é o retorno. Se eu tivesse talvez esses atletas desde o início, eu não posso te garantir a permanência, mas eu tenho certeza que a gente não estava nessa situação. Eu não posso garantir que eu tenho tudo aquilo que eu gostaria. Não tenho. Eu não tenho tantas alternativas para colocar as ideias ainda que eu acredito, que eu acho que poderia ser melhor para o Vitória. Eu não tinha o Carlos Eduardo, eu não tinha o Mosquito, eu não tinha zagueiro, eu coloquei o Caio Vinícius de zagueiro, eu coloquei o Lepo de zagueiro, fiz linha de 5 com o Rodrigo Andrade, eu fiz o que era possível. Verdade. Então, na verdade, não é que eu encontrei a formação ideal e que agora eu tenho segurança para pôr as minhas ideias. Segurança no meu trabalho eu sempre tive. Eu preciso ter peça, eu preciso ter material humano. Mágica não tem jeito. Então, quando eu falo mágica, assim, não sabe, entende? Então, eu acho que nós somos até muito criativos, tanto verdade que essa pontuação que nós conseguimos ainda no turno nos trouxeram vivo para o retorno. Poderia ter sido ainda pior e hoje a situação ainda ela ser bem caótica. Não que ela seja boa, mas ela é um pouco melhor. E com a vitória de hoje eu não tenho dúvida que o Vitória está entre as 6 melhores equipes do retorno. Sim. Seguramente estaria próximo de uma pré-Libertadores. Talvez isso seria desde o começo, não, mas se eu tivesse os extremos, se eu tivesse zagueiro, se dentro dessa montagem estivesse sido um pouco mais assertivo, talvez a gente estaria hoje numa outra situação. Estaria como o Criciúma tá, né? Em relação à campanha, eu me engajei muito porque de fato eu não conhecia a fundo, né? Então eu acho que primeiro parabenizar a equipe do marketing do Vitória, a instituição o Esporte Clube Vitória por mais essa ação, essa iniciativa muito nobre, né? Quando você ouve histórias de desaparecimentos assim, de pessoas que não foram mais encontradas, eu pelo menos me coloco um pouquinho no lugar dessas pessoas. Tenho família, tenho filhos e poderia ser comigo, né? Então acho que é muito nobre a atitude do clube e quem sabe, né, com essa ação do Vitória a gente conseguir aí encontrar 1 ou 2 pessoas, já seria maravilhoso, já teria valido muito. E mesmo que não valha para esse motivo, eu acho que vale muito para as próximas situações que possam acontecer, já que o número é muito alto, né? E eu também não sabia dessa realidade e as primeiras 24 horas, ao contrário do que eu pensava e do que as pessoas pensam, são as horas mais importantes e quando a gente espera todo esse tempo para fazer uma denúncia, a situação ela fica mais grave. Então estou um pouco mais inteirado no assunto, triste, fato, realidade, mas que a gente possa, de alguma maneira, como foi aqui do Vitória, contribuir.
Carpini, boa noite. Melissa Lima, do BNews. Eu queria falar especificamente sobre a ponta esquerda, né? Tem tido certas variações nos últimos jogos. O Carlos Eduardo foi titular, o Jean Mota jogou por ali também, hoje o Everaldo. No primeiro tempo, o Vitória jogou muito pouco por esse lado especificamente, e o Carlos Eduardo entrou, já mudou um pouco. Eu queria entender, né, essas variações, se são de fato dúvidas ou se são adaptações aos adversários, se ainda não tem algo concreto sobre essa posição que tem mudado bastante. Mas como eu disse, mais em relação ao adversário. Não são dúvidas, são estratégias, né, dentro daquilo que a gente entende do modelo de jogo para explorar pontos positivos e negativos dos nossos oponentes. Então, não são dúvidas, são possibilidades e alternativas que a gente ganha com a resposta que a gente tem diariamente nos treinamentos desses atletas. Coletivo encerrado com... Rapaz, é o react com a menor quantidade de reações do canto rubro-negro dos últimos meses, porque, pra mim, irretocável a coletiva de Carpini. 30 minutos irretocáveis. Sendo sincero com vocês aqui, eu não tenho o que falar. Se você tem alguma coisa pra comentar, comente aí. Não tô falando isso porque ganhou, não. É porque eu não tenho nada pra falar. Então, quero saber a sua opinião. Tem pós-jogo hoje de noite. Espero você aqui no canto, tá? Tamo junto. Dá uma olhada se o YouTube tá notificando você, porque muitas vezes a galera tá falando que não tá, só porque eu tô apontando a câmera, não tá focando. Aí focou. Se não tiver, vai do lado de inscrever-se e ativa todas as notificações, tá? Outra coisa, eu sei que eu sou chato, calma. Eu lancei uma vaquinha pra gente ir pra Curitiba. Eu não devo ir para Curitiba de fato. Tô vendo se a gente consegue ir pra Joinville e de Joinville pegar um ônibus pra fazer Atlético Paranaense e Vitória lá. Não está barata a passagem, tô sendo muito sério com vocês. Essa questão da data FIFA acaba atrapalhando também o nosso trabalho, porque a gente fica muito tempo sem fazer jogo. Enfim, a real é essa. Tá muito caro. E se você puder, eu deixei aqui, até no Twitter, vou falar sobre isso no Instagram também ainda hoje. A chave Pix é viagensdocanto@gmail.com. Pra quem puder ajudar, eu sempre presto conta. Já fiz vaquinha, inclusive, na Série C com a galera pra fazer o acesso Vitória e Paysandives. Fiz ano passado na Série B Sport Vitória e agora tô pedindo ajuda pra vocês pra fazer Cap Vitória, inclusive porque é um jogo muito importante em termos de transmissão, porque tem dificuldade pra galera assistir, então eu sei que o alcance do canto vai ser maior. Enfim, tô sendo sincero, tá muito caro. Então se você puder ajudar, viagensdocanto@gmail.com, todo o dinheiro será pra passagem, hospedagem, alimentação, blá blá blá. Vou prestar conta de tudo, tá? Vou tirar print, vou mostrar quanto foi a passagem, quanto tinha de dinheiro. Então conto com vocês aí pra o canto fazer, porque é importante pra gente também, é um confronto direto e quem puder ajudar, independente do valor, eu seria muito grato, tá? Tamo junto mais uma vez, é nóis, obrigado. De noite tem live, hein? Um abraço, valeu e fui.